Olá, tudo bem? Como você está? Tudo tranquilo? Tudo tranquila? Por aqui tudo tranquilo. Iniciando mais uma aula para você que tem conflitos aí com medo de dar certo. Será que eu posso ter medo de dar certo? E se dar certo, como eu vou lidar com essa situação? Se meus clientes aumentarem, se começar a fluir tudo normal, tudo bem, a gente começar a subir em sentido financeiro, familiar, emocional, olha só que pode ser um bloqueio para você e se der certo. Eu não estou acostumada, não estou acostumado a que dê certo. Sempre deu errado. Agora do nada começou a dar certo. E agora? Olha só que aula de hoje, se programa, se prepara aí, pega seu caderninho, sua caneta para escrever as dicas que a gente vai passar. Vamos iniciar nossa aula de hoje justamente falando sobre e se der certo? E se der certo? É bem interessante que a gente pode iniciar um conteúdo com respeito a esse assunto. E se der certo? Olha só, vou compartilhar a tela aqui com você, vou te mostrar certinho como é o primeiro slide. Medo de dar certo. Será que eu posso ter medo de dar certo? Tem pessoas que têm conflitos e têm medos com respeito a isso. Vamos analisar duas perguntas justamente com respeito a esse ponto. Desejamos tanto algo, a gente quer aumentar a quantidade de clientes, a gente quer aumentar o fluxo de caixa, a gente quer que nosso negócio funcione, né? Que nosso relacionamento funcione, que nossa conversa interna funcione. Mas às vezes, uma pressão interna dificulta essa capacidade de dar o passo a passo. Olha só duas perguntas que a gente colocou aqui. E a insegurança? E se der certo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E a falta de competência? Será que eu estou apto para iniciar um relacionamento, para iniciar um negócio, para conversar com as pessoas no Instagram, no Facebook, no WhatsApp? Dar certo é nossa meta, mas se é algo que é algo que nos provoca um medo, né? A gente tem medo de dar certo. É um medo gigante. Por quê? Porque pode ter consequências que acabam nos assustando. Será que lá atrás alguém deu certo e, infelizmente, não foi bom para ele ou para ela, dentro do ambiente de família, dentro de alguma lição que alguém quis me passar, eu sendo criança? É interessante porque vamos analisar 5 pontos importantes. Vai escrevendo primeiro que a gente vai analisar a responsabilidade de analisar o desafio, contar com o desafio. Olha só o primeiro ponto. Responsabilidade de dar conta do desafio. Você se desafia? Você tem esse costume de se desafiar e dar o melhor que você tem? Ao abrir meu negócio, como por exemplo, você acaba assumindo uma responsabilidade com seus funcionários, com seu negócio, com seus clientes, com a qualidade de produto, serviço que vai disponibilizar, com o imposto, né? Com as leis. Será que você tem medo de se responsabilizar, de assumir mais responsabilidade? Isso pode virar motivo de grande medo e até de eh, travar, estagnar, ou atrapalhar seus sonhos. O problema é que sem superar essa barreira do medo, eh, sem planejamento, se você não tem coragem, se você não tem uma base sólida, vai ser difícil. Você tem que assumir riscos, você tem que correr atrás do seu recurso, da sua capacidade competitiva, que com certeza todo mundo tem. O ponto é, você tem coragem de se desafiar, de assumir responsabilidade? Do contrário, vai ser impossível avançar. Você sente que falta isso? Vamos analisar o segundo ponto. Segundo ponto tem a ver com a cobrança para se manter bem-sucedida ou bem-sucedido. Se você estiver preparado para lidar com um comentário com pouca empatia, com dúvidas sobre sua capacidade, superar isto se torna meio complicado para você. Você tem costume de ouvir o que todo mundo fala,
a comparação que fazem com o seu produto, o seu serviço e a comparação de outro produto, de outro serviço. Se você não sabe lidar com isso, vai ter muita dificuldade. Você vai estar inestável. E lembrando o que está mostrando aqui nossos slides, errar é humano, a gente pode errar. E nada garante que você vai estar sempre no topo. Às vezes a gente vai estar lá em cima, às vezes a gente vai cair, mas a gente tem capacidade para se levantar e para dar certo de novo. Errou uma vez, errou duas vezes, errou três vezes, não tem problema. Quem está te acelerando? Quem está te cobrando para você dar certo o tempo todo? Olha só a parte que está escrita aqui. Se você tiver medo de dar o grande passo para chegar lá, é certo que nunca irá ocupar esse lugar. Então, quanto mais a gente se arrisca para dar passos certeiros, com segurança, mais a gente avança. E outras pessoas podem ter o terceiro medo, ter medo de se expor. Por que muitas pessoas têm medo de se expor? Justamente pelas cobranças, assédio, pouca privacidade, tempo curto, que às vezes a gente não tem, precisa de ter mais segurança, né? Pressão, né? Os seus planos podem te expor, isso cria uma frequência de pressão nas suas costas, te dá um pouquinho de medo. Então, a gente tem que negociar com esse medo, a gente tem que analisar esse medo. Olha só a pergunta que está escrito aqui. Será que a gente pode prevenir ou modificar esse medo? É algo que vai ferir seus valores, os seus objetivos com seu projeto? Será que você tem medo disso? Será que você consegue lidar com esse medo? Será que você consegue negociar com esse medo? Olha só o seguinte slide que a gente preparou para você. Toda escolha tem a sua renúncia, inclusive a escolha de ficar parado. Você vai ter que escolher deixar para trás essa falta de cliente, esses conflitos, esse medo a avançar. Quanto mais você negocia com esse medo, mais capacidade você utiliza de si mesma ou de si mesmo. Mas quando você se direciona a tornar-se referência em algo, a exposição é um custo a ser pensado. Por quê? Porque não vende aquela pessoa que não fala, que não oferece seu produto. Não vai ter, assim, 1 milhão de seguidores que vão comprar de você se você não fica se expondo, fica falando do seu produto. Então, tem que negociar com esse medo a se expor, tem que negociar com esse medo de críticas, tem que negociar com esse medo de cobrança, de pressão. Quem está te pressionando? Quem está te cobrando? São perguntas refletivas que você tem que fazer. Olha só o quarto ponto, o medo de conhecer nosso próprio brilho. Tem pessoas que têm capacidade para brilhar, têm capacidade para avançar, mas têm muito medo de brilhar. A vida toda, muitas pessoas foram incentivadas a ficar lá por baixo, ser humilde, modesto, reservado. Cada um de nós foi treinado para não ter contato com o nosso lado que brilha, nosso lado que gosta de fazer live, que gosta de aparecer, que gosta de falar. Muitas vezes lá na infância, isso estava relacionado com algo ruim, com algo que era você quer ser maior que fulano, com críticas, com julgamento. Por isso, crescemos com medo de não brilhar. Será que a gente tem medo de brilhar de verdade? É como se ser alguém grande fosse uma falha moral. Olha só, bem com reconhecimento disso. Então, será que a gente acaba tendo medo de brilhar? Por que eu tenho medo de brilhar? Olha só como tem a ver com a autossabotagem. A gente pode se sabotar. Então, quando a gente se sabota, a gente acaba sendo o nosso próprio inimigo. Por quê? Porque a gente acaba andando de forma limitada. E isso acaba afetando. A gente acaba não dando o melhor. Porque se eu conseguir dar o meu melhor,
vou chamar muita atenção. E pode ser que eu acabe pegando a, o desconsolo, o desconforto, a opinião negativa de algumas pessoas do meu convívio, da minha família de origem. Elas são construídas a partir de toda a influência cultural que recebemos ao longo da vida e podemos construir medos em cima dessas falhas, desses conflitos que podem ter. Se diminuir, nada mais é do que não sair do chão. Se diminuir, nada mais é do que não conseguir se levantar. Não é verdade que acontece isso? Se eu estou me diminuindo, falando de forma negativa sobre minha pessoa, eu não consigo me levantar? E a raiz deste padrão de sabotagem, de autodepreciação da minha pessoa está na crença de que não valemos nada, de que a gente não pode se valorizar, de que a gente tem que se diminuir. Então, sempre a gente tem que estar por baixo. É possível usar seus talentos para ajudar outras pessoas? Você gosta de ajudar? Você gosta de verdade conseguir suprir a necessidade dos seus clientes? É possível inspirar outras pessoas através dos seus pontos fortes? Olha só a parte que a gente destacou aqui. Você consegue ajudar sendo alguém fraco, de verdade? Você tem que ser forte, você tem que ser uma pessoa de referência. Para ajudar alguém, você tem que ser referência. Com seu produto, com seu serviço, com sua maneira de falar, com sua maneira de se expressar. Se você fica se criticando, se julgando, porque mais alguém lá te julgou, te criticou, ou te comparou, você não avança. Todos esses medos têm um motivo de ser, tem um motivo de aparecer esse medo que você tem aí, tá bom? São influência pela cultura ou pelas crenças da nossa família de origem. Um medo que eu sempre consigo ver nos expositores, nos empreendedores. Às vezes a pessoa tem medo de fazer live, tem medo de fazer um reels, tem medo de aparecer em câmera. Por quê? Porque já está lidando com medo da comparação, pode ser que lá atrás alguém comparou ela ou ele com o irmão, com o primo, com o parente, e até hoje essa pessoa se autocritica, se autojulga, ela mesma se compara de forma automática e mecânica. Então, essa raiz destaca a ansiedade que nos priva de viver o melhor de nós na nossa vida real. Sim? O que aprendemos é que a gente se sabota emocionalmente e não conseguimos avançar, potencializar, crescer mentalmente e emocionalmente. A gente fica num frasco, como se fosse que esse frasco tem uma tampa e a gente não pode sair. Então, se continuamos nos sabotando, olha só o que vai acontecer. Vamos continuar com medo do presente e do futuro. Isso vai trazer uma sensação de escassez, uma sensação de sabotagem. A gente não quer assumir riscos. A gente tem medo de errar, porque se errou, errou muito feio. E não só as pessoas que estão em volta podem me criticar. Eu também vou me criticar emocionalmente. Entende? Se acreditamos que seremos grandes, será que a gente fica sendo sujo ao mesmo tempo por ser grande, se destacar? Sempre iremos nos diminuir para não crescer. Então, por mais que eu quero chegar lá, uma parte minha vai falar, não, a gente não pode, a gente não merece, a gente não consegue. Entende? Então, essa briga interna pode ser que no seu emocional esteja justamente por causa do seu passado, pela influência negativa ou positiva dos parentes de lá atrás. E se vivemos acreditando que não somos capazes de superar, de verdade, não assumimos responsabilidades. A autocobrança, as falhas vão ser mais frequentes no seu dia a dia. E aí, procuramos facilmente a procrastinação. Por quê? Porque a gente acha que não merece, porque a gente acha que não pode, porque a gente fala que, de verdade, não somos capazes. Então, olha só os 3 pontos que a gente vai destacar agora.
Se descubra, se olhe seu valor. Qual é o seu valor? O que te destaca você de outras pessoas? Em que área você é bom ou em que área você é boa? Se comunicando, editando, falando, se expondo, explicando algum produto. Foca nisso. Você é alguém grande que pode, de verdade, crescer. Você pode ser maior. Planeje o seu preparo. Se você não se planeja, você não se organiza, de verdade você não consegue avançar. Você tem que se planejar justamente para, quando venham os problemas, você consiga lidar com eles. Você tem que fazer negociações, tem que ficar aprendendo, absorvendo conteúdo, informação, justamente para isso. Quanto mais você absorve, mais preparado ou mais preparada você estará para as adversidades, tá? Mas sem tirar o foco dos ganhos, que são muito importantes, tá? O que você ganha se você consegue enfrentar esse problema? O que você ganha se você consegue lidar com essa situação? Olha só o terceiro ponto. Somente vivendo o seu melhor. Será que você consegue viver seu melhor? Será que você consegue, como falamos em outras aulas, você consegue ter direito a escrever suas histórias, sua história de vida? Então, é muito bom se desafiar. É muito bom escrever no papel, como já falamos em outras aulas, a meta a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Então, qual vai ser seu legado para o mundo? O que você vai deixar para o mundo? Você vai ser lembrado por quê? Ou você vai ser lembrada por quê? Por ser uma boa funcionária, por ser uma boa empreendedora, por ser uma boa mãe, um bom pai, um bom filho. Como você gostaria de ser lembrada? Isso é importante, entende? Então, só para destacar, descubra seus talentos, planeje como você vai lidar com seus obstáculos e tente viver seu melhor. Se você conseguir aplicar essas dicas que a gente te deu, você vai conseguir tirar o melhor que você tem de dentro para fora. Vamos tentar evitar ficar focado nos defeitos que a gente tem. Vamos evitar nos comparar com o coleguinha do lado. Sim, a gente tem que ver qual é seu talento, sua capacidade para tirar de dentro o melhor que você tem. Se você tem um bloqueio, de onde vem esse bloqueio? É bloqueio seu? Essa voz interior é sua ou é de mais alguém? Como consigo negociar com essa dor? Como consigo lidar com esse conflito? Como consigo lidar com esse excesso de cobrança? Quanto mais você negocia, quanto mais você conversa consigo mesma, consigo mesmo, mais capacidade de estar no controle você tem. Me conta aí, gostou da nossa dica? Gostou de entender que a gente tem a capacidade de crescer, evoluir e, de verdade, dar o melhor para nossa família, para nosso negócio, para nós mesmos. Gostou da dica? Conta aí no chat, tá? Então, fica ligado que vai ter mais aulas aí para você curtir, desfrutar e tirar proveito.